Exposto. A incrível transformação de uma secretária em rainha de uma bilionária empresa. São Paulo despertava com seu frêmito característico, os carros buzinando, o cheiro do pão fresco brotando nas padarias da esquina. Ana, uma secretária de 28 anos com um coração cheio de sonhos, paquerava o horizonte, desejando se alçar além das limitações que lhe foram atribuídas. Filha de pais humildes que sempre valorizaram o trabalho duro e a perseverança, ela sabia que não era apenas mais uma na multidão. Porém, na empresa onde trabalhava, ela sentia como se suas origens fossem âncoras a prendê-la ao chão. Seus colegas, muitas vezes sussurrando nas costas dela, a enxergavam apenas como uma simples executiva de escritório, ignorando as chamas da ambição que ardiam dentro dela. Mas Ana queria mais, muito mais. Numa manhã qualquer, enquanto organizava a pauta de uma reunião, algo extraordinário aconteceu. O CEO, um magnata conhecido por suas ideias revolucionárias, começou a prestar atenção em seu trabalho. O coração de Ana disparou. Aquele olhar, que no passado a fazia sentir-se invisível, agora acendia uma centelha de esperança. Depois de semanas de dedicação, o inesperado se concretizou. Ela foi convocada para um projeto inovador. O entusiasmo, contudo, logo encontrou espaço para o medo. O que seus colegas diriam? A pressão aumentava à medida que os sussurros maldosos se multiplicavam e a bola de cristal do seu futuro começava a embaçar. Ana se viu dividida. Deveria permanecer fiel às suas raízes ou lutar por um espaço em um mundo marcado pela competitividade? Essa batalha interna a consumia, mas ela decidiu dar o primeiro passo. Afinal, essa era a chance de mostrar seu talento e se libertar da imagem de secretária. Com cada e-mail e cada apresentação, ela sentia que aquele era um caminho de volta ao lar, aquele lar construído nos sonhos da infância. O apoio da família revigorava, relembrando que, mesmo em meio à adversidade, o amor verdadeiro é a força que empurra para frente. Justamente quando parecia que Ana estava se destacando, um mentor, que a via com desconfiança, decidiu sabotar seu projeto. Boatos. Sim, eles vieram e quase a fizeram sucumbir. Contudo, a força de sua história a fez resistir. Sentindo o peso do passado, ela lutava contra traumas familiares que a mantinham à sombra. Momentos de vergonha se tornavam combustível, fazendo-a perceber que sua trajetória moldou para que esse momento chegasse. Era hora de se perdoar e reconhecer que, independentemente das dificuldades, cada desafio a havia preparado. Enquanto Ana se preparava para a apresentação decisiva, ela sabia que estava prestes a expor mais do que apenas um projeto. Ela revelaria sua alma. Um dia antes, emocionada diante do espelho, ela repetia os pontos da sua apresentação. O coração acelerado, as mãos trêmulas. Você consegue, Ana. Lembrava-se de suas raízes, do amor dos pais. A pressão era imensa, mas a determinação a invadia. E então, no dia D, ao olhar os rostos conhecidos na sala, tudo parecia se alinhar. Contudo, no auge da apresentação, algo inesperado aconteceu, um revés que poderia redefinir sua jornada. O que a audiência veria, e como Ana enfrentaria esse desafio que aparecia no caminho? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O silêncio ensurdecedor se instalou na sala. Ana, com o coração na mão e a alma exposta, estava prestes a pisar no fio da navalha. Seria ali o seu triunfo ou sua queda? O olhar atento de todos aguardava, e ela sabia que esse momento tinha o poder de transformar não apenas sua vida, mas a percepção que todos tinham dela. O desafio era colossal, cada respiração era um passo para uma nova era. Como será que essa história terminaria? Ana respirou fundo, sentindo o calor daquelas dezenas de olhos sob sua pele. Ela podia ouvir o leve zumbido do ar-condicionado misturado ao silêncio tenso que pairava na sala, como se o tempo tivesse parado. Um calafrio percorreu sua espinha. Havia tanto em jogo, não apenas seu projeto, mas tudo que representava. Um novo começo, uma nova história. Quando decidiu dar aquele passo, sabia que sua trajetória não seria fácil. Todos os olhares, a desconfiança e os boatos pareciam uma tempestade a se aproximar, mas impulsionada pelo amor e pelo suporte da família, ela não poderia se deixar abater. Vamos lá, Ana. Mostre a eles. A voz do seu pai ecoava em sua mente. As palavras de incentivo vindas de sua mãe retornavam,
como um mantra de força e esperança. E então, naquele momento decisivo, ela teria que se lembrar de tudo isso. Tentou se concentrar. Cada slide da apresentação que aparecia na tela era uma oportunidade de derrubar as paredes que a separavam de seus sonhos. Com a voz trêmula, mas firme, começou a falar sobre o projeto que ela havia idealizado com tanto carinho. Os dados estavam ali, a pesquisa embasava suas ideias, e mais importante, ela imprimiu nelas um pedaço de sua alma. Olhando nos olhos dos presentes, sentiu que estava se conectando, que o peso do que pensavam de sua história começava a se dissipar. Mas então, o inesperado se desenrolou diante dela. O mentor, que por semanas tentará desestabilizá-la, levantou-se de repente. Com as sobrancelhas franzidas, ele fez uma pergunta cortante, cheia de insinuações maldosas. A proposta de Ana não está devidamente fundamentada. Como podemos confiar em alguém que familiaridade com o setor? Aqueles murmúrios, que ela tanto temia, começaram a ecoar na sala. Ana respirou lentamente. Seu coração disparava, mas, por dentro, uma centelha de revolta se acendeu. Era a hora certa de se posicionar. Com as palavras ensaiadas na mente, decidiu que não seria mais uma vítima do passado. Entendo suas preocupações, mas é justamente por ter essa bagagem que posso oferecer uma perspectiva nova. O que tenho a oferecer vai além do que nós conhecemos. Ela se sentia viva, como se estivesse arrancando as correntes que a prendiam. Medida que falava, os rostos na mesa começaram a mudar. A dúvida estava ali, mas também uma emoção crescente. Mesmo aquele mentor malicioso, que tanto tentará sabotá-la, parecia hesitar a cada palavra que saía de seus lábios. Ana viu isso, e uma onda de adrenalina atravessou seu corpo. O que começara como um discurso hesitante agora tomava forma, tornando-se uma declaração de sua identidade. Quando finalmente terminou e o silêncio se instaurou novamente, agora com peso diferente, Ana soltou a respiração que nem sabia que estava segurando. A sala estava tensa, mas havia um brilho alterado nas expressões. O CEO a olhava com um misto de interesse, talvez, respeito. E agora, o que acontecerá com Ana? Pensou para si mesma. Aquela sessão poderia ter sido um divisor de águas na sua jornada, mas também poderia ser o estupim para um bafafá maior ainda. As palavras do mentor pairavam no ar, e a ansiedade era quase palpável. Ela sabia que ali, naquele momento crítico, ela havia se exposto completamente. Mas a luta não terminava ali. Assim que saiu da sala, sentiu um alívio misturado à antecipação do desconhecido. Uma coisa era certa, qualquer que fosse o resultado, a luta de Ana estava apenas começando. Com batimentos compassados, ela decidiu que não recuaria. Sabia que precisava se preparar para o que viria a seguir, pois a verdadeira batalha não era apenas convencer seu público, mas lembrar-se de quem realmente era, em um mundo que muitas vezes tentava apagá-la. Mas, ao sair, percebeu algo crucial. Um arquivo na mesa do CEO, algo que poderia mudar todos os rumos da sua vida. Que conexão teria aquele documento com sua jornada? Ana hesitou diante da mesa do CEO. Suas mãos tremiam, mas a curiosidade a puxava em direção ao documento que parecia brilhar sob a luz do escritório. Era um arquivo grosso, com uma etiqueta que identificava um projeto em andamento que ela nunca tinha ouvido falar. Algo dentro dela sussurrava que aquilo podia ser uma chave, uma oportunidade que, se bem aproveitada, poderia abrir portas que sempre estiveram trancadas. Ela olhou para os lados, esperando que ninguém a visse. Mas o corredor estava vazio, e a sala do CEO se concentrava em um silêncio opressivo. Com um impulso, ela se aproximou e, com dedos hesitantes, pegou o arquivo. O peso dele trazia uma mistura instintiva de medo e excitação. Ao abrir, sua mente começou a correr, absorvendo cada palavra de forma frenética. O que estava ali fazia parte de algo maior. Era um plano para um investimento que poderia revolucionar a forma como a empresa operava. E, por alguma razão, ele estava claramente conectado a diversas áreas do conhecimento que ela dominava. A adrenalina subiu. As ideias começaram a fluir na sua mente, como um rio transbordando após uma chuva torrencial. Um plano de ação tomou forma rapidamente, e a imagem de apresentar isso numa próxima reunião fez seu coração acelerar. Ana, você pode ser parte disso. Você precisa se fazer ouvir, pensou, enquanto enchia-se de determinação. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança do mentor e seus olhares desconfiados voltava à sua mente. E se ele descobrisse o que ela estava fazendo? E se a situação se transformasse em mais um ataque ao seu caráter? Ela queria empoderar-se, mas a sombra do medo ainda persistia em um canto do seu coração. Ana fechou o arquivo e, com ele em mãos, decidiu que se moveria com cautela. Com um gesto decidido, guardou o documento em sua bolsa. Aquela seria a sua arma secreta.
E, se tudo desse certo, um catalisador para sua transformação não só profissional, mas pessoal. Ao passar pela recepção, os rostos conhecidos pareciam questioná-la. Ela segurou a cabeça erguida, como se estivesse protegida por um escudo invisível. Cada passo que dava parecia um eco de autoafirmação. Mas antes de sair, ouviu uma voz que a fez parar. O que você encontrou, Ana? A pergunta era direta, vinda de uma colega que sempre parecia estar um passo à frente. Ana segurou a respiração. Podia sentir a tensão crescendo, mas não estava disposta a se deixar abater. Coisas que podem mudar tudo, respondeu, tentando soar confiante. Ela sorriu, mas seu coração pulsava rapidinho. A colega parecia interessada, mas não insistiu. A verdade é que todos aqui estão de olho em você. O equilíbrio está mudando, e você pode ser a chave. As palavras daquela mulher soaram como um aviso e um incentivo ao mesmo tempo. Enquanto saía do prédio, a luz do dia a envolveu como um manto caloroso. Mesmo segurando aquele arquivo crucial, Ana sentia as pilhas de expectativas desmoronando ao seu redor. O que a aguardava agora? Como poderia transformar aquela tinta impressa em uma grande ideia? Com o coração cheio de vontade, ela decidiu que era hora de agir, de correr riscos. Passos firmes e ressoantes ecoavam atrás dela enquanto deixava o edifício. Aquela cidade vibrante, cheia de possibilidades, parecia cantar uma nova melodia para Ana. E, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia dançar no centro desse novo palco. Mas, enquanto se afastava, a mensagem de texto que recebeu iluminou seu celular. Precisamos conversar. Sobre você. M. A inquietação tomou conta, e Ana parou em seco. M poderia ser a resposta, ou a última coisa que ela precisava neste momento crucial. E, com uma mistura de expectativa e receio, ela soube que sua jornada estava prestes a tomar um rumo inesperado. Ana respirou fundo, sentindo a pressão aumentar em seu peito. O que M queria discutir? Ela havia sempre admirado a confiança de M, uma das gerentes mais respeitadas da empresa, mas ao mesmo tempo sempre sentiu uma ponte entre elas que parecia intransponível. Sobre você. Essas duas palavras ecoavam em sua mente como uma sina. Enquanto caminhava em direção ao café da esquina, decidiu que precisava de um momento para se recompor. A rua estava cheia de vida, mas tudo que ela conseguia ouvir era o próprio coração disparado. O arquivo no fundo de sua bolsa parecia pulsar em sintonia com sua ansiedade. O que poderia ser tão urgente? Com a mente a mil, ela se lembrou da primeira vez que conhecera M, e como aquela mulher tinha sussurrado que, com determinação, poderia ir a qualquer lugar que quisesse. Mas agora? E se a conversa levasse a algo que pudesse destruir suas chances no projeto? Ela puxou a porta do café, um lugar cheio de aroma fresco de café e roscas acabadas de assar, e sentou-se em uma mesa no canto, um pouco isolada do movimento. Os olhos arregalados dos outros clientes rapidamente se tornaram um borrão enquanto ela focalizava suas ideias. O que ela deveria fazer? Propor o projeto baseado nas informações que havia encontrado, talvez, explorar as intenções de M primeiro. Uns minutos depois, M entrou, sua presença forte iluminando o ambiente. Vestindo um blazer impecável, ela exibia uma confiança que fazia com que todos ao seu redor parecessem menos seguros. Ana sentiu um frio na barriga. M a avistou e caminhou em sua direção. O ar denso entre elas parecia quase palpável. Ana, obrigada por me encontrar, M começou, com um sorriso que misturava simpatia e determinação. Ouvi rumores de que você estava, de alguma forma, envolvida em algo grande. A forma como formulou a frase fez com que Ana se sentisse exposta, como se estivesse debaixo de uma lente de aumento. Sim, eu. A voz de Ana falhou. Estava apenas estudando algumas propostas, um projeto que talvez tenha potencial. M inclinou-se levemente, oferecendo atenção, mas havia uma sombra de desconfiança em seu olhar. Eu já passei por isso, Ana. Quando você descobre algo que poderia mudar sua trajetória. A gerente inalou profundamente, como se estivesse colocando em prática a coragem que faltava. Sabe, muitas vezes, a oportunidade que aparece em nossas vidas nos exige mais do que pensamos ter capacidade. É preciso mais do que apenas coragem, é preciso astúcia. E você pode ter essa astúcia. Ana acompanhou cada palavra com intensidade, um misto de esperança e receio. Seria possível que M a tivesse observado de perto desde o início e estivesse ali para guiá-la? E se você se permitisse correr o risco? M disse, segurando seu olhar. Desafiar o status quo e se mostrar. Relaxe, não estou aqui para desvalorizar o que você encontrou. Pelo contrário, eu quero saber mais.
O coração de Ana começou a acalmar. Ela não esperava aquele apoio, aquela abertura. Com um leve tremor nos lábios, Ana pulmou coragem e começou a esboçar seu plano, a visão que coubera em sua mente enquanto lia. Cada palavra saiu como uma declaração, um desfile de ideias e estratégias que envolviam a transformação. Amy ouvia atentamente, e Ana não pôde evitar sentir que, talvez, ali estava um empurrão que ela precisava. Assim que terminou, Amy repousou as mãos na mesa. Ana, você pode ter dentro de si a chave para algo grandioso. Mas precisa estar disposta a lutar por isso. Há desafios que virão, e antes que você possa ser a rainha dessa bilionária empresa, terá de se expor completamente. Ana assentiu, cada parte de seu ser vibrando com a emoção da possibilidade. Era como se, por um instante, ela estivesse no limiar de uma nova era. Mas a pergunta ainda persistia. Estava realmente preparada para tudo isso? Um frio na barriga misturado com uma explosão de esperança a deixou em um estado de euforia incerta. Amy estava certa. O que ela não sabia ainda era o que aconteceria nos momentos seguintes. O celular vibrou novamente, e Ana olhou para a tela. Amy, podemos nos encontrar para discutir a estratégia? O remetente era alguém que ela nunca esperaria. Seu coração pulou, e a sensação de que sua vida profissional está prestes a dar uma reviravolta nunca esteve tão próxima. O jogo estava apenas começando. O que mais estava por vir nesse emaranhado de revelações? Ana sentiu o coração disparar ao ler a mensagem. E se aquela comunicação inesperada fosse a porta de entrada para algo maior? O remetente, Pedro, era um colega que só se aproximava quando precisava de algo. A forma como Amy a encorajou a se expor fervia em sua mente. Era a hora da verdade, talvez um passo decisivo em seu caminho. Ela saiu do café sem olhar para trás, a mente zumbindo de ideias e possibilidades. O que Pedro queria discutir? E se fosse sobre o projeto? E se ele estivesse a par do que ela havia descoberto e quisesse usá-lo para seu próprio benefício? Uma onda de desconfiança invadiu seu peito. Era hora de ser esperta e usar a astúcia que Amy disse que ela tinha. A princípio, o caminho até a sala de reuniões parecia um labirinto. Ana se perguntou se estava realmente pronta para o que quer que Pedro tivesse a revelar. Mas havia uma novidade em seu peito, uma energia que pulsava e pedia para ser ouvida. Cada passo a aproximava de um futuro que ela não ousara sonhar antes. Ao entrar na sala, encontrou Pedro, que estava em pé, mexendo em alguns arquivos, sua expressão crítica e focada. Oi, Ana. Que bom que você pôde vir, ele disse, sua voz carregada de um entusiasmo que não se refletia em seu olhar. Ela forçou um sorriso, sentindo uma leve desconfiança no ar. Oi, Pedro. O que você gostaria de discutir? Questionou, mantendo um tom profissional. Pedro olhou para ela, hesitou por um instante, e perguntou. Eu soube que você está envolvida em uma proposta para o novo projeto da empresa. O que você consegue me contar sobre isso? O tom de sua voz era casual, mas havia uma intensidade em seus olhos que deixava alerta. Ana respirou fundo, a mente trabalhando. Eu tenho algumas ideias, um conceito que pode realmente ser inovador, mas ainda está em desenvolvimento. Ela usou as palavras cuidadosamente, sem se comprometer totalmente. O que estava em jogo não era apenas o projeto, mas também sua reputação no trabalho. Eu gostaria de ouvir mais. O que você tem em mente? Posso ajudar com isso, disse Pedro, com sotaque de camaradagem que a fez questionar suas intenções. Ela decidiu não se deixar levar. Claro, mas sabemos que o projeto precisa ser tratado com cuidado. Temos que estar alinhados sobre como apresentar isso aos nossos superiores, Ana respondeu, um sorriso malicioso surgindo em seus lábios. A verdade é que ela estava começando a se sentir no controle. Então, algo inesperado ocorreu. Pedro puxou uma folha de papel de seu dossiê, com um olhar sério, disse, eu tenho acesso a algumas informações que podem te ajudar. Se você quiser, podemos unir forças. Juntos, poderemos fazer isso acontecer. Ana ergueu uma sobrancelha, seu instinto de autoproteção surgindo. Agradeço a oferta, mas por que você estaria tão interessado em me ajudar? Questionou, sua voz firme. A tensão na sala subiu e ela podia sentir seu coração pulsando nas têmporas. A luta pelo controle começava. Pedro hesitou novamente, e o olhar que trocou com ela parecia recheado de emoções conflitantes. Porque eu vejo um potencial em você, Ana. Além disso, um grande projeto assim pode abrir portas para nós dois. Somos uma equipe, certo? A oportunidade estava escancarada, mas Ana sabia que precisar lidar com cuidado. Uma equipe. Ela sentiu a adrenalina disparar em seu corpo.
Era hora de fazer sua jogada. Uma ideia surgiu em sua mente. Como podemos garantir que a proposta reflita o que realmente acreditamos? O que este projeto pode fazer por nós e por toda a empresa? Questionou, intrépida. A conversa avançou, cheia de nuances e segundas intenções. Enquanto se aprofundavam nas estratégias, Ana percebeu que tinha que ser extremamente cautelosa. A confiança que construiu com M, aquele impulso poderoso, não poderia se desfazer por um deslize agora. Mas havia algo a mais em seu coração, uma determinação renovada. Quando a reunião terminou, suas ideias começavam a mergulhar em um misto de esperança e ambição. Contudo, a pergunta que consumia sua mente era: até onde Pedro realmente iria? Ele era uma potencial aliado ou um inimigo disfarçado? O que antes era uma questão de trabalho agora se tornava um jogo perigoso de poder e influência. Ana olhou para a janela, sentindo a brisa leve, enquanto a dúvida se misturava com a excitação. Ela estava prestes a entrar em um território desconhecido e cheio de obstáculos. Mas aquele era o momento. O que ela não sabia era que, ao dar esse passo tão importante, abriria portas que nunca imaginou que existiriam, e cada descoberta levaria a um abismo desconhecido. O dia seguinte chegou com uma mistura de ansiedade e expectativa. Ana despertou com a sensação de estar à beira de algo grandioso, mas a ideia de se unir a Pedro ainda deixava inquieta. O café quente na xícara lhe proporcionava um conforto que parecia escassamente relacionável ao turbilhão em sua mente. Será que deveria confiar nele, ou estava prestes a entrar em um jogo perigoso que poderia destruí-la? Durante a manhã, as horas pareciam se arrastar. Enquanto trabalhava em sua mesa, as conversas ao redor se transformaram em um eco distante. A única coisa que ela podia pensar era na interação com Pedro. Ele não parava de traçar caminhos em sua mente. Cada palavra, cada olhar, moldava uma nova possibilidade. Finalmente, será que seria melhor ir atrás de M? A ideia de conversar com sua amiga trouxe um leve alívio. Ela precisava de um ponto de vista, uma voz de razão que poderia orientá-la por esse labirinto emocional e profissional. Assim que a pausa para o almoço chegou, Ana apressou-se até o café onde costumava se reunir com M. Ao entrar, encontrou a amiga sentada em uma mesa no fundo, engrossando um resumo sobre um projeto que estava trabalhando. M sorriu ao vê-la, mas notou instantaneamente a expressão preocupada de Ana. Oi, você tá com uma cara de quem viu um fantasma. O que houve? M perguntou, deixando seus papéis de lado. Ana sentou-se, respirando fundo antes de dizer: Pedro me procurou. Ele quer se juntar a mim no projeto, mas não consigo entender qual é o verdadeiro motivo dele. Você acha que devo confiar nele? M passou a mão pela testa, pensativa. Ele pode ser uma armadilha, Ana. Ou um aliado. O que você realmente quer fazer? Quero que minha ideia seja vista. Mas e se ele usar isso contra mim? Ana respondeu, a preocupação evidente em sua voz. Sinto que estou jogando xadrez, mas ele pode ter um movimento na manga que eu não conheço. O silêncio entre elas se tornou pesado. M finalmente quebrou. Você é inteligente e sabe desse potencial. Se ele realmente for um aliado, vocês podem juntos alcançarem algo grandioso. Mas nunca deixe de se proteger, ok? E não esquece o que te ensino. Sempre tem um plano B. Ana assentiu, absorvendo as palavras da amiga. Isso ficou claro em sua mente. Ela precisava estar preparada para qualquer cenário. E se eu transformar isso em uma negociação? Mostrar que também posso ser valiosa para essa parceria? M sorriu agora, claramente entusiasmada. Isso. Mostre a força que você tem. Não tenha medo de se colocar em destaque. Só tome cuidado com as suas cartas. Após o almoço, Ana voltou ao escritório com uma nova perspectiva. Ela estava decidida a não ser uma marionete nas mãos de Pedro. Assim que se sentou na mesa, ele lhe mandou uma mensagem. Podemos nos encontrar mais tarde para discutir algumas ideias? Dizia a tela. Coração de Ana acelerar. Era agora ou nunca? Sim, podemos, respondeu, sentindo um frio na barriga. Era hora de entrar em cena, de mostrar que tinha habilidades e estratégias. O jogo estava apenas começando. No final do dia, com a luz laranja do pôr do sol invadindo o escritório, Ana se preparou para encontrar Pedro novamente. A tensão crescia dentro dela. Já não estava mais apenas lidando com o projeto, mas com a possibilidade de criar sua própria narrativa. Com a mente fervilhando de ideias e o espírito decidido, Ana se dirigiu ao encontro. O que antes parecia uma oportunidade, agora era uma batalha. Mas essa era a primeira vez que ela sentia que tinha o controle. Ao abrir a porta da sala onde Pedro aguardava, o que ela não esperava era que uma nova reviravolta estava prestes a acontecer.
Dessa vez, não era só o projeto em jogo. A vida profissional de Ana estava prestes a dar um giro inesperado. Ana entrou na sala e logo avistou Pedro, encostado na mesa, um sorriso no rosto. Ele tinha esse jeito descontraído que, de alguma forma, sempre a incomodou. Mas naquele momento, ela não podia se permitir ser afetada por isso. Precisa ser firme. Oi, Ana. Que bom que você veio, disse ele, o olhar transbordando uma confiança que parecia calculada. Vamos fazer algo espetacular juntos. Eu realmente acredito no seu projeto. Ela respirou fundo, sentindo que precisava se manter focada. Sim, precisamos discutir algumas ideias e também como podemos trabalhar juntos. Mas quero deixar claro que essa parceria precisa ser benéfica para ambos. Não quero me sentir como se estivesse sendo puxada para um buraco sem fundo. Pedro assentiu, mas a expressão dele mudou por um instante, quase como se estivesse considerando suas palavras. Claro. É bom você ter esse foco. O que você tem em mente? Ana, então, começou a expor suas ideias com entusiasmo. Falou sobre as inovações que queria implementar, as estratégias que tinha estudado. Ela percebeu que, a cada palavra que saía de sua boca, sua confiança aumentava. Ela estava ali, segurando o leme do barco e não ia deixar que ninguém a tirasse de seu curso. Isso é interessante, Ana. Você tem uma visão muito clara do que pode oferecer à empresa. Posso ver um futuro brilhante para nós dois, dizia ele, mas Ana notou um brilho nos olhos de Pedro que a deixou em alerta. Era como se ele estivesse mais interessado na ideia em si do que nela. A conversa fluiu, mas Ana não deixou de lado a cautela. A cada proposta que Pedro fazia, ela rapidamente pensava em como poderia contra-atacar, fortalecer sua posição. E se colocarmos um diferencial nessa estratégia? Algo que venha dos seus conhecimentos também. O que acha de unirmos nossas forças de forma mais equilibrada? Perguntou, encerrando cada tópico com uma pergunta que reafirmava seu poder de decisão. Pedro hesitou. Isso pode ser interessante, mas... Ela não deixou que ele completasse. Mas talvez você ache que não deveria compartilhar toda a sua visão? Ou que eu não sou capaz de acompanhar? Pedro, se formos trabalhar juntos, precisamos de transparência. Não é só uma questão de habilidade, mas também de confiança. Pedro sorriu, finalmente parecendo surpreso. Você realmente não tem medo de se impor, não é? Isso é bom. É o que precisamos nessa empresa. Aquela afirmação soou como um incentivo, mas Ana permaneceu atenta. Aquela conversa estava se moldando de uma forma que ela não esperava. Quando chegaram ao final do diálogo, algo mudou na atmosfera. Pedro, mais sério, fez uma proposta que a deixou sem palavras. Ana, eu quero que você seja a co-líder desse projeto. Você merece reconhecimento. Mas preciso de alguém em quem confie, alguém que possa me dar suporte em decisões maiores. Ana sentiu um frio na barriga. Era uma proposta tentadora, uma oportunidade única. Mas havia um porém. E o que você ganharia com isso, Pedro? Indagou, observando atentamente cada movimento dele. Ele hesitou mais uma vez. O que eu ganho é um projeto de sucesso ao lado de uma pessoa com potencial. Juntos, seremos imbatíveis, respondeu, mas Ana podia sentir que havia algo mais por trás. Ela revirou a proposta na cabeça. Ser co-líder também significaria dividir o risco, mas também obrigava-a a confiar em Pedro. Ambos estavam em um mar revolto de incertezas. Ana hesitou, medindo as possibilidades que se desenhavam diante dela. Posso pensar sobre isso, Pedro. Preciso de um tempo para refletir, disse, tentando manter a posição de controle. Ao sair da sala, a mente estava a 1000 por hora. Ele havia lhe oferecido as chaves do trono, mas era uma posição que poderia fazer sua vida profissional decolar ou se desmoronar em um instante. Ela ficou parada por um momento no corredor, sendo assolada por uma onda de emoções. O que ela realmente queria? O que estava disposta a arriscar? E quando pensou que tinha tudo sob controle, uma chamada inesperada fez seu coração disparar. Era Amy, com uma notícia que poderia mudar tudo. Novamente. Ana, você não vai acreditar no que descobri sobre Pedro. Foi nesse instante que Ana percebeu que, mais do que um projeto, sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E se Pedro não era quem ela pensava? A incerteza agora era palpável. Ana desligou o celular com as mãos trêmulas. As palavras de Amy ecoavam em sua cabeça como um eco distante, mas ensurdecedor. Havia algo no tom da voz da amiga que a deixava em alerta. A revelação sobre Pedro era um fardo que, no fundo, ela já sentia que pesava. O problema é que, agora, essa incerteza parecia um monstro à espreita, pronto para devorar suas conquistas.
E, por mais que tentasse afastar esses pensamentos, não conseguiria ignorar o que estava em jogo. Sentou-se em uma das cadeiras do café perto do trabalho. O cheiro do café fresco misturado com a doçura dos bolos a fazia sentir-se à vontade, mas sua mente estava longe. O que exatamente M tinha descoberto? O que seria tão importante que valia uma ligação imediata? Um frio na barriga fez pensar, e se já estava tarde demais? Enquanto a caneca quente repousava em suas mãos, vislumbres de Pedro passaram por sua cabeça. O olhar dele, o sorriso, a maneira como ele parecia acreditar tanto nas próprias palavras. Mas para cada traço de encanto, ela recordava uma faísca de desconfiança. Moedas de dúvida se acumulavam, e a espinha era um reflexo do tumulto. Ela decidiu que não poderia permitir que Pedro controlasse sua vida nem um minuto mais. Ele poderia ter o poder de decidir sobre o projeto, mas Ana sabia que ela tinha o controle sobre suas próprias decisões. A ideia de ser co-líder provocava tanto medo quanto excitação. E se Pedro estivesse preparando uma armadilha? Mas e se, por outro lado, essa fosse a chance que ela tanto esperava? Quando M ligou novamente, Ana, decidida, atendeu com a voz firme. Oi, M. O que você descobriu sobre Pedro? Ana, isso é sério. Você precisa ouvir isso com atenção. Não sei como te contar isso de forma leve, mas Pedro não é quem ele diz ser. Ele tem uma reputação, você precisa saber que é um passado sombrio, M disse, quase em um sussurro. Ana congelou. O passado sombrio. O que poderia ser tão terrível? Ela pressionou as têmporas com os dedos, tentando acolher a tempestade que ameaçava explodir em sua mente. Por favor, M, fala logo, Ana pediu, a voz trêmula, mas determinada. O que ele fez? Tinha muitas perguntas, mas sabia que não havia tempo. Cada segundo contava. O brilho do café havia perdido a graça. Agora, cada gole parecia amargo e pesado. Disseram que ele manipulou alguns projetos no passado, Ana. Há rumores de que pessoas se machucaram por causa disso. Algo relacionado à forma que ele lida com parcerias. Eu não tenho todas as informações, mas você precisa ficar alerta. Quero que você se proteja. Faça o que precisar, mas não confie nele completamente. As palavras de M atravessaram Ana com um impacto brutal. Uma onda de emoções a invadiu, raiva, confusão, medo. Mas em meio a tudo isso, um fio de determinação começou a se formar. Essa era a sua história. Sua carreira. Ela poderia escolher o rumo dos acontecimentos agora. Voltando para o escritório, Ana sentia que um novo mundo se descortinava na sua frente. As conversas com Pedro precisavam ser diferentes. E a forma como ela se posicionasse poderia mudar tudo. Então, o que faremos, Ana? Sussurrou sua voz interior. Era hora de se preparar para o confronto e, ao mesmo tempo, para o possível desfecho desta trama. Ela respirou fundo e passou a mão pelo cabelo, decidida. De agora em diante, não seria mais apenas a observadora da própria vida, mas a protagonista. E a cada passo que estava prestes a dar, Ana sabia que estava se aproximando do ponto de não retorno, onde decisões seriam feitas, alianças poderiam ser forjadas e verdades ocultas, expostas. E, enquanto subia as escadas do prédio, já pensava em como se defenderia de qualquer ataque que viesse. Mas uma dúvida persistente pairava no ar. Será que ela estava pronta para a verdade que estava prestes a descobrir? O que mais M ainda não havia revelado? Ana empurrou a porta de vidro do escritório, o coração disparado no peito. A agitação que a envolvia deixara tudo em câmera lenta. As mesas dos colegas tremulavam sob os olhos inquietos, e os sussurros pareciam um eco distante do tumulto em sua mente. Cada passo em direção à sua mesa era como caminhar sobre um campo minado. O que iria acontecer quando ela encarasse Pedro? Ele estava ali, de pé, com aquele sorriso confiante que sempre a deixava sem palavras. Mas agora, a confiança dele se transformava em algo ameaçador. Ana sabia que precisava ser cautelosa. O projeto de coliderança nunca pareceu tão arriscado. Pensou nas palavras de M. Não confie nele completamente. Oi, Ana. Pronta para a nossa reunião? Pedro perguntou, a animação em sua voz contrabalançando o peso que Ana carregava. Sim, claro. Vamos lá. Ela sorriu, mas sua mente estava a 1000 por hora. Era uma batalha entre a lógica e a emoção. O cheiro do café com o qual se acostumara parecia agora uma lembrança distante da inocência que tinha antes de receber a mensagem de M. Na sala de reuniões, a atmosfera estava carregada. A equipe se acomodou, as cadeiras rangendo sob o peso das ansiedades individuais. Ana sentia que todos ali desconfiavam do que estava por vir.
A apresentação seria uma chance de expor suas ideias, mas também um teste de resistência. Quando Pedro começou a falar, sua voz ressoava em meio a um mar de insegurança. Estamos prontos para apresentar uma nova estratégia que irá revolucionar nosso projeto, ele disse, radiante. Ana observou as expressões de entusiasmo e confiança nos rostos dos colegas. Mas a essência de sua fala parecia carregada de um subtexto que só ela estava começando a perceber. Enquanto Pedro detalhava a visão que tinha para o projeto, Ana decidiu que precisava intervir. Pedro, você realmente acha que essa abordagem é a mais segura? Enquanto a ideia é boa, é importante considerar todos os riscos envolvidos, não? As palavras saíram com dificuldade, mas firmes. Pedro lançou um olhar momentâneo de surpresa, seguido de um sorriso que não chegava aos olhos. É claro, Ana, muito bem colocado. Mas temos que ter coragem para inovar, você não acha? A maneira como usou suas palavras era quase uma forma de desviar, mas ela não se deixaria levar. Sim, mas o histórico mostra que algumas inovações podem ser perigosas, principalmente se não forem bem analisadas. A sala caiu em um silêncio tenso, e Ana sentiu que havia desencadeado algo. Pedro então a fuzilou com o olhar, e a tensão entre eles se tornava palpável. Os colegas trocavam olhares confusos. A sombra do passado de Pedro parecia se projetar sobre cada um deles. Ana precisava ser mais contundente, precisava desmascarar o que estava escondido atrás daquele sorriso. Eu gostaria de discutir como garantir que nossa equipe não seja afetada por possíveis riscos. Afinal, o que está em jogo são nossas carreiras, disse Ana, com o tom de voz firme e decidida. A reunião parecia em um limiar arriscado. Ela observou Pedro endurecer os traços, e por um segundo, sentiu um frio na espinha. O que estava escondido por trás daquela fachada? O que Amy realmente sabia que ela ainda não havia descoberto. O olhar dele, que antes era doce, agora se tornava ameaçador. E quando ele abriu a boca para responder, Ana percebeu que estava prestes a entrar em um território perigoso. Mas, apesar do medo, havia uma sensação crescente de poder dentro dela. A cada palavra que proferia, ela se sentia menos como a secretária e mais como a rainha de sua própria história. Ao final da reunião, enquanto todos se dispersavam, Pedro se aproximou. Precisamos conversar, Ana. Isso não acabou aqui. A ameaça estava clara. E Ana, em um gesto de bravura, encarou-o nos olhos. Concordo, Pedro. Mas você não pode mais me intimidar. Eu sei mais do que você pensa. Enquanto ele se afastava, Ana respirou fundo. O confronto havia começado, mas a dúvida ainda seguia. Que segredos ainda pairavam no ar? E, mais importante, quais seriam os próximos passos para desvendar a verdade por trás do homem que poderia ser seu maior aliado ou o pior inimigo? Ana se sentia no olho do furacão. Após a reunião, uma mistura de adrenalina e ansiedade a dominava. Naquele momento, era a hora de agir. O confronto com Pedro estava apenas começando, e ela sabia que a próxima jogada precisaria ser calculada e audaciosa. Respirou fundo, tentando se acalmar. Decidiu que se reuniria com Amy novamente, precisava de conselhos frescos e, acima de tudo, apoio. Enquanto caminhava para o café, lembrava-se de suas raízes. Lembrava-se da força que seus pais sempre lhe passaram, a crença inabalável de que, independente das circunstâncias, ela poderia alcançar seus sonhos. Ao chegar ao café, avistou Amy sentada em uma mesa, concentrada em seu celular. Quando a amiga ergueu os olhos e sorriu, Ana sentiu um calor interno. Era bom saber que havia alguém ao seu lado nessa batalha. Amy, precisamos conversar sobre Pedro. Ana começou, mal se sentando. Ele está tentando me manipular. Não posso me deixar levar por ele, mas também não posso ignorar a proposta de coliderança. Preciso que você me diga tudo o que sabe. Amy assentiu, com uma expressão séria. A primeira coisa que você precisa entender é que Pedro tem um jeito de fazer todos acreditarem nele. Ele é carismático, mas isso não significa que você possa baixar a guarda. O que descobri é que ele já se envolveu em esquemas manipulativos com seus antigos projetos. Ele não tem problemas em passar por cima de quem for necessário para obter sucesso. Precisamos ter cuidado. Ana escutava atentamente. O que Amy estava dizendo era mais do que uma simples advertência, era um alerta que ecoava dentro dela. Então, o que você sugere que eu faça? Continue firme, continue se expondo. Mostre ao resto da equipe que você não é apenas a secretária. Utilize o que tem em mão seu conhecimento, suas ideias. Mostre a eles que a verdadeira liderança vem do valor que você traz para a mesa. Você precisa se fortalecer e formar alianças dentro da equipe.
Aquelas palavras ressoaram como um hino de revolução na cabeça de Ana. Por dentro, uma chama acendeu agora, era hora de agir. Nos dias que se seguiram, Ana dedicou-se a cristalizar suas ideias. Reuniões com sua equipe transformaram-se em debates apaixonantes, e ela começou a colher todos os feedbacks, a cimentar cada plano. A cada resposta que recebia, a cada nova estratégia que surgia, ela se sentia mais segura, mais poderosa. Mesmo com a sombra de Pedro pairando sobre sua cabeça, ela não permitiu que o medo dominasse. Uma tarde, enquanto trabalhava em sua apresentação final, uma mensagem apareceu em seu celular. Ana, precisamos conversar antes da reunião final. Vamos nos encontrar? Era Pedro. O coração dela disparou. Este era o momento de tomar uma posição firme. À noite, enquanto a cidade brilhava com seu turbilhão de luzes, Ana se encontrou com Pedro em um bar discreto. Ao entrar, sentiu o olhar dele se fixar no dela, mas não seria apenas mais uma conversa batuta do jogo que ele havia começado. Obrigada por vir, Ana. Sinto que temos que discutir algumas coisas que podem ser cruciais para nosso projeto, começou Pedro, exibindo aquele seu sorriso encantador. Ana manteve a postura, não deixaria que a sedução o desviasse de seu propósito. Pedro, eu quero deixar claro que estou aqui para falar sobre negócios. Não acho prudente misturarmos nossas intenções, respondeu ela, firme. Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso. Estou surpreso com sua postura. Você realmente se destacou naquele encontro. As pessoas estão notando, disse ele, uma pitada de ironia em sua voz. Sim, e é por isso que meu foco agora é no projeto, não em você. Eu não pretendo ser usada como mais uma peça em um jogo de tabuleiro. Quero deixar claro que se houver manipulação, não vou hesitar em expor minha posição. Ninguém comprometerá minha carreira novamente. Os olhos de Pedro brilharam por um momento, um semblante de reconhecimento que fugia do controle. Você realmente se tornou uma adversária interessante, Ana. Mas lembre-se, o jogo está apenas começando, e você pode querer reconsiderar algumas alianças. Ana sorriu. A insegurança de antes havia sido substituída por determinação. Você precisa entender que não sou mais a mulher insegura que você conheceu. Eu sei do meu valor e, independentemente do que estiver em jogo, não vou recuar. Pedro a observou, e um silêncio carregado se estabeleceu entre eles. Mas Ana não recuou. Naquele momento, a luta pela sua transformação estava mais viva do que nunca. Com o projeto se aproximando da apresentação final e todo o respaldo que havia construído, Ana sabia que era chegada a hora do teste. Não apenas do projeto que apresentaria, mas também da nova Ana, a mulher que se tornaria a rainha da sua jornada. No auge de tudo, ela teria que se manter firme contra as tempestades que ainda estavam por vir. No dia da grande apresentação, a equipe reunida sentiu a tensão no ar. Ana teve a certeza de que era um momento decisivo. O CEO estava ali, os olhos atentos, prontos para avaliar cada movimento, cada palavra. Ana estava animada para se apresentar, mas também determinada a mostrar a força que agora carregava. Levando um profundo respiro, ela começou a falar. Suas palavras fluíam como um rio, impulsionadas pelo desejo de se libertar de amarras do passado. Hoje, estou aqui para compartilhar não apenas um projeto, mas um novo futuro que começamos a construir com paixão. À medida que se aprofundava no tema, sentia a energia da sala mudar. Olhares se fixavam em seu rosto, e ela sentia o poder que emanava de sua voz. Pedro a observava, e a tensão entre eles se tornava palpável, como se um jogo de xadrez estivesse em andamento. Ao final da apresentação, depois de expor cada detalhe, números e estratégias, Ana olhou em volta da sala e, pela primeira vez, viu reconhecimento nos olhos de seus colegas. O coração dela disparava não de medo, mas de pura empolgação. O que ela havia imaginado, agora tornava-se realidade. Aplaudida, cercada pela admiração, ela finalmente se via como rainha da própria história. Mas antes que pudesse respirar aliviada, a voz do CEO cortou o ar. Parabéns, Ana. Você realmente nos surpreendeu. Pedro, o que você acha? O olhar de Pedro, que antes era tão confiante, agora se tornava desconcertante. Ele tentou sorrir, mas não conseguiu esconder o frio na barriga. Ana sabia que, naquele momento, a vitória era sua. Qualquer que fosse o desfecho, Ana havia se liberado das correntes da desconfiança e do medo. Era uma nova mulher, pronta para enfrentar o que o futuro lhe reservasse, a rainha de seu próprio destino. Ao final da reunião, enquanto todos saíam, Pedro se aproximou pela última vez, um olhar intenso nos olhos. Essa não acabará aqui, Ana. Você me deu uma grande lição. Mas lembre-se, o jogo está apenas começando. Ana sorriu. E eu estou pronta para jogá-lo.
E com isso, ela deixou o prédio, sentindo como se finalmente pudesse voar. A cidade pulsava ao seu redor, e lá no fundo, a certeza de que ela havia tomado o controle de sua vida fazia sorrir de forma radiante, como se o mundo fosse dela. A jornada estava apenas começando, mas a rainha estava aqui para ficar. Agora, é o seu momento. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa emocionante conclusão. Não espere nem mais um segundo. Cada ação sua é a energia que sustenta nossas histórias. Apoie o canal e mantenha viva essa chama.